Vamos à revisão do exame do ensino técnico profissional. Certo? E se inscreve no canal, compartilhe com amigos. O meu nome é Oscar Pumba. Então, este vídeo é para aqueles estudantes que têm com muitas dificuldades assim, de perceber. Isto é, então será um bom vídeo que dá para aproveitar. Então, este é meu WhatsApp, que também pode contactá-la, né, no caso de qualquer dúvida. Ok, vamos lá ver quais das afirmações são verdadeiras. E neste caso, vamos lá ver para a linha A. O menos 100 é maior que menos 2. Bom, na comparação dos números negativos, é maior aquele que tiver o menor valor absoluto. Então, o que tem menor valor absoluto aqui é menos 2. Qual é o que tem o menor valor absoluto aqui é 2. Então, logo seria este maior. O que seria valor absoluto? É um número mais sem sinal, por exemplo, né? O valor absoluto de menos 2 é 2. Então, na comparação de dois números negativos, a maior é aquela que tiver menor valor absoluto, certo? E logo este aqui está errado. Devia ser o maior 2. Então, vamos lá agora. O 3 roda menos 2. Então, o que seria? Diz que é menor que menos 1. Vamos lá ver. Aqui como o expoente é negativo, para que isto aqui seja, então só inverter a base 1 sobre 3 elevado a 2. Então, nunca um número, isto aqui vai ser um número positivo. Então, um número positivo nunca é menor que um número negativo. Logo, isto aqui também está errado. A linha C, menos 1 sobre 3. Então, o modo do número, de qualquer número é positivo. Assim também como a norma também do número positivo é positivo. Isso aqui é chamado de norma, isso aqui é chamado de modo. Ou isso aqui é modo do modo. Então, o modo deste número vai ser positivo. O modo de menos 1 sobre 6 é 1 sobre 6. Norma de 1 sobre 6 também é 1 sobre 6. Logo, estes são iguais. Então, já como vimos que o modo do número negativo nunca pode ser negativo, logo aqui podemos descartar. Logo, a linha D não tem nenhuma importância. Então, a alternativa correta aqui vamos ter com o C. Vamos lá agora ver para o número 2. A diferença entre menos 4 e a metade do seu simétrico é igual. Certo? O que nós temos que ver aqui é que uma das coisas que nós temos que notar é que a diferença trata-se da subtração, a soma trata-se da adição, o produto trata-se da multiplicação. A razão trata-se da divisão. Então, vamos lá, o simétrico do menos 4 é 4. Então, significa que o simétrico do número é o mesmo número, mas com sinal ao contrário, né? Ok? Então, por exemplo, aqui era o sinal é negativo, então aqui o sinal aqui já é positivo. Significa que o simétrico do número é este número, mas com sinal ao contrário. E nós temos que saber a soma do número com seu simétrico sempre é 0, ok? Então, isso também que nós temos que saber. E a metade do 4, qual é? 2. Então, logo traduzindo essa afirmação matemática, vamos lá. A diferença entre o menos 4 e a metade do seu simétrico é a mesma coisa assim. Essa aqui é a diferença que é o menos entre o menos 4 e a metade do seu simétrico. O simétrico do menos 4 é 4, né? Então, sobre 2, que já é metade. Então, isto aqui vai ficar menos 4 menos 2. E o menos 4 também, então, isso aqui é na forma simplificada, mas também podemos representar assim. E neste caso, isto aqui é a mesma coisa assim. Neste caso, feito isso, dá menos 6. Ok? Então, menos 6, menos 4 mais menos 2 é a mesma coisa assim. Ok? Certo. Então, aqui estaríamos com a alternativa D. Aqui estaríamos com a alternativa D. Ok? Só prestar bem atenção na resolução. Certo. E agora vamos para o 3. O subconjunto dos números inteiros negativos representa-se por... Certo. Então, vamos lá ver uma explicação. Então, o n representa os números naturais. E os números naturais sempre são positivos. Não há número natural negativo. O z representa os números inteiros. E os números inteiros podem ser negativos ou positivos. Então, mas o número negativo representa por z menos e o positivo representa por z mais. Certo? Então, logo, neste caso, eles precisam números, o subconjunto dos números inteiros negativos representa-se por o z menos. Certo? Então, é mais ou menos isso que nós podemos ver. O n representa números inteiros, o z número... o n representa números naturais, o z números inteiros. Também temos o q, que representa os números racionais, e temos o r, que representa números reais. E sempre os q também temos também números negativos e positivos. O r também temos também negativos e positivos.
O único que só tem números positivos é o n, ok? Então vamos para a próxima questão. Por exemplo, né, a fração menos 2, 3 sobre 4 é equivalente, certo? Então essa aqui é uma fração mista. Dá para não sair nessa, é só, por exemplo, o divisor multiplica e adiciona, né? Então essa é a multiplicação, depois adiciona com essa, né? Então, neste caso, como isso aqui vamos fazer, então, multiplicando isto aqui, vamos lá, é como eu já tinha dito, aqui multiplica, depois adiciona. Então multipliquei 4 vezes menos 2, então dá menos assim, então mais 3. Então sempre o divisor vamos manter. E multiplicando isto dá quando? Dá. Aqui nunca tu podes fazer a adição primeiro. Primeiro tem que fazer a multiplicação, percebes, né? Primeiro faz a multiplicação, depois a adição. Então logo multipliquei isto com isto, de menos 8. Menos 8 mais 3, a gente sobre 4, certo? Então vamos lá, como nós podemos ver isto aqui também. Esse número é tipo uma dívida e aqui adicionamos, né? Então a dívida, isto aqui é pagamento. Então menos 4 mais 3, é menos 8 menos mais 3. Uma coisa, eu tinha dívida de 8, paguei 3, praticamente só fiquei com a dívida de 5. E o divisor sempre vamos manter. O negativo representa-se por dívida e o positivo pagamentos. Então tinha dívida de menos 8, tinha dívida de 8 e paguei 3, ainda fico com dívida de 5, certo? Então é mais ou menos isso. Então a dívida vamos representar sempre com negativo, os pagamentos, os trocos teríamos que representar por positivo, ok? Ok, vamos agora para o número 5. Quantos copos de 4,25 decilitro é possível encher, né, com uma garrafa de 2,5 litros? Significa que os copos são aqueles que têm uma quantidade pequena. Então eles nos deram a quantidade por exemplo, eles dão 2,55 litros. Então podemos encher quantos copos desse tamanho aqui? Primeiro temos que reduzir, né, esse tamanho aqui em litro. Então, dizendo isto, nós vamos chegar a uma conclusão. Nós sabemos que temos que fazer um litro está para 10 decilitros. Então, transformando isso, quanto decilitros vai ter quanto? Então, para nós ter quanto decilitros, em 4,25, quantos litros, é só fazer 4 vezes 0,25 dividido por 10. Significa que essa quantidade aqui é a mesma coisa, 0,25 litros. Então, se nós queremos saber quantos copos vamos encher, deixa aqui, é só levar essa quantidade aqui, né, que é do copo deste tamanho, e dividir por o número tal desse líquido aqui, tá vendo, né? Exatamente, porque aqui, por exemplo, aqui temos 2,25 litros. Nós queremos saber quantos copos vamos encher, né? Mas esse copo, cada copo entra 0,25 litros. É só levar essa quantidade, dividir por essa quantidade do líquido que entra naqueles copos. Vamos ter que são 6 copos que serão enchidos, ok? Mais ou menos isso. Quando números primos menor que 20 existe. Então, números primos são aqueles que somente têm dois divisores. A C é dividido por si e o 1, percebes, né? Tem dois só divisores, a C é dividido por si e o 1. Então, neste caso, quais são eles? Quando são menor que 20, significa temos o 2, só tem dois divisores. A C é dividido por si e 1. O 3 também só tem dois divisores. A C é dividido por 3 e 1. O 5 também. Significa, por exemplo, até outros podem dizer que, então, quer dizer que os números primos são ímpares. Não, não são todos ímpares. Por exemplo, o 9 é ímpar, mas tem mais de dois divisores, né? Tem a 6 é dividido por 3, a 6 é dividido por 9, e a 6 é dividido por 1. Logo tem três divisores, ele não é primo. Não é primo só que se a sua 6 é dividido por dois divisores somente, ok? Logo, contando esses números todos, vamos ter que são 8 números primos menor que 20. Ok? Certo. E agora vamos para o a seguir. Certo. O João consumiu 3/4 de uma laranja que foi repartida em outros pedaços. Significa se ele consumiu 3/4, né, de 8 pedaços, significa só fazer nos 8, depois tirarmos o 3/4 desses pedaços. Então, para ver quantos os pedaços sobraram. É só fazer nesses outros pedaços, tiramos o 3/4 de 8. É só fazer 8 menos 8 vezes o seu 3/4. Significa que dá 8 menos 24 sobre isso aqui. Significa que ele comeu 3 pedaços, 6 pedaços.
Se ele comeu 6 pedaços, então vai ser 8 menos 6 dá 2 pedaços. Ele ficou com o 6 pedaços. Porque nós temos que calcular o 3 quartos de 8, né? Então, subtrair com 3 quartos de 8, então, mais ou menos, ele comeu, só ficou com 2 pedaços. Então, a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo é... Então, o que nós temos que saber é que num triângulo retângulo significa aí temos um ângulo reto que mede 90 graus. Então, sabemos que também a soma dos ângulos internos, né, de um triângulo, são 160, são 180 graus. Então, se já pelo menos temos a garantia de um ângulo que é 90, então, para não chegar em 180, falta quanto? Também falta 90. Significa a soma desse ângulo aí, vamos ter 180. 180. Mas feito isso, vamos ter 90 mais x igual a 180. E x igual a 180 menos esse 90 que já temos que é do ângulo reto, ok? Então, logo vamos ter 90 graus. E agora, vamos para 9. A potência, essa, por exemplo, é menos 8,008 elevado a menos 1 sobre 3 é igual. Certo? Aqui nós temos que representar por fração. Então, vamos lá. Quantos decimais tem depois de 1, 2, 3? Logo, a gente multiplica por 1000, depois também divide por 1000. Multiplicando por 1000, também dividir por 1000, isso aqui, vamos ter o seguinte. Menos 8 sobre 1000 elevado a menos 1 sobre 3. Neste caso, nós podemos representar o 8 numa forma de potência, o 1000 também numa forma de potência. Então, neste caso, é a mesma coisa. O 8 é a mesma coisa 2 elevado a 3, o 10 também mas o 1000 é a mesma 2 elevado a 3. Então, vamos manter assim. Vamos lá, já temos o mesmo expoente, é só vencer o expoente. Neste caso, evitamos o expoente aqui. Então, o que acontece? Então, como o expoente é o mesmo, eu coloquei fora. Então, assim, e nós vamos aqui, criamos potência de uma potência, multiplica os expoentes, né? Veja que aqui temos o 3, aqui também tem 3. Então, aqui colocamos em evidência o expoente. Neste caso, foi feito assim, 3 vezes 3, então, porque multiplicamos aqui, mantemos essa coisinha, vamos ter 3 sobre 3, aqui vamos ter 1. Então, é a mesma coisa aqui, menos 2 sobre 3 dá menos 1. Ok? Mas como o expoente é negativo, a gente vai inverter a base, né? Chega o que estava em cima, vai para baixo. Neste caso, vamos ficar assim. O expoente já ficou positivo, ok? E vamos logo dividir 10 sobre 2, dá 5. Mas como aqui é negativo, vai ser menos 5. Logo ficaremos com a alternativa B. Vamos agora para 10, não é? Então 10, 25% de um círculo corresponde, certo? Então, o que nós temos que fazer? Nós sabemos que as porcentagens todas eles vão até 100. Então, neste caso, é só fazer 25 a dividir por 100 e depois, neste caso, simplificando. 25 a dividir por 25 e o 100 também a dividir por 25. Então, é só fazer isso aqui. Tem que ser simplificação, é só dividir o mesmo número. O número é a mesma fração por o mesmo número. Veja que eu dividi ambas partes por 25. 25 por 25 dá 1 e 100 por 25 dá 4. Logo, seria 1 quarto. Veja lá só, qual dos seguintes conjuntos está em ordem decrescente, certo? Então, ordem decrescente significa é do grande para o menor, ok? Então, decrescente são decresce mesmo, do grande para o menor. Vai lá, aqui é 6, aqui é 5, aqui é 4, aqui vai ser 1 sobre 8. Então, logo isto aqui está em forma decrescente, esses outros não, todos eles não estão em ordem decrescente. Certo? Então, agora vamos para 2. Qual é o valor da expressão? Então, a expressão é essa aqui. 2 sobre 3 elevado a menos 10 vezes 2 sobre 3 elevado a 8. Vezes a dividir por 1 sobre 3 elevado a menos 2, certo? Então, veja que aqui temos bases iguais aqui, né? Expoentes diferentes. É só aumentar a base, depois subtraímos, adicionamos expoente. Adicionamos aqui, vamos adicionar menos 10 e mais 8. Lembra a mesma coisa, dívida de 10, pagaste 8, ainda vamos continuar com dívida de 2. Então, é mesmo manter a base, depois levarmos a menos 2. Então, neste caso, é o que aconteceu aqui, 2 sobre 3 elevado a menos 2, a dividir por 1 sobre 3 elevado a menos 2. E neste caso, agora já temos os mesmos expoentes, é só manter o expoente e trabalhamos com as bases. Neste caso, vem lá, mantemos o expoente, trabalhamos com as bases, 2 sobre 3, a dividir por 1 sobre 3. Então, neste caso, é o que podemos fazer isso aqui. Na divisão de duas frações, mantemos a primeira, depois invertemos a segunda, multiplicamos. É o que nós fizemos aqui, 2 sobre 3 vezes 3 sobre 1.
Então, neste caso, multiplica isso aqui com eixo, dá 6, 3 sobre dá 3. Então, neste caso, é a mesma coisa, o 2 elevado a menos 2. Então, como o expoente é negativo, a gente inverte a base e fica assim. 1 sobre 2 elevado a 2. Isto aqui dá 1 sobre 4. Então, seria a alternativa D. Ok, agora vamos para o 3. A expressão é igual, certo? Então, o que nós podemos fazer aqui também é só fazer as operações. Por exemplo, aqui já nós podemos que agora a raiz quadrada do 4 agora é 2. Então, multiplica o 2 vezes, vezes 8 vai ter o que? 16, ok? E a raiz quadrada de 450 aqui é 20. E nós podemos fazer isso aqui depois, a gente soma, ok? Neste caso, vamos lá. Isto aqui dá, já fiz aqui, e o raiz quadrada do 400 também dá 20, ok? Então, vai ser a raiz quadrada de 100. Vai ser 100 elevado a 2 menos 20 mais 16, porque a raiz quadrada de 420, isto aqui dá 16. E neste caso, isto aqui tudo somando, isto aqui dá 36. Então, a mesma coisa 100 menos, deixa ao quadrado dá 100. A mesma coisa 100 menos 36. E neste caso, vamos chegar aqui, a raiz quadrada de 100 menos a raiz quadrada de 36 dá a raiz quadrada de 54. A raiz quadrada de 54 dá 8. Ok? Logo seria a alternativa A. Vamos lá ver o 14. A expressão raiz cúbica de 6 sobre raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 6. O que nós podemos fazer? Primeiro podemos resolver. Como temos as mesmas raízes aqui, é a mesma coisa, podemos colocar dentro da mesma raiz aqui. Tudo é igual. Aqui já como já fizemos, né? Raiz cúbica de 6 é dividido por raiz cúbica de 3 vezes 6. Porque temos aqui a mesma raiz, né? Não tem problema. Podemos colocar tudo na mesma raiz. Neste caso, veja lá que aqui também, isso aqui dá 48. Podemos também colocar tudo na mesma raiz também, não tem problema. Isso aqui vai ser 6 sobre a raiz cúbica de 6 sobre 48. Então, neste caso, o que nós podemos fazer é só fazer a operação. Podemos simplificar. Esse aqui dividir por 6, aqui também dividir por 6. Feito isso, vamos ter assim. Raiz cúbica de 6 dividir por 6, a dividir por 48, dividir por 48. Então, isto aqui dá 1, isto aqui dá 8, né? Exato. E neste caso vamos chegar assim. Porque colocamos na mesma, porque aqui é a mesma raiz cúbica, então nós podemos colocar tudo na mesma raiz. Da raiz cúbica de 1 sobre 8 é a mesma coisa assim, né? Colocarmos a raiz cúbica de 1 sobre 2, na verdade 3. Cortes com isso, logo vamos ter 1 sobre 2, ok? Já chegamos no final do nosso vídeo. Se inscreve no canal e compartilha com amigos, né? Então, e espera pela segunda parte, enquanto já se inscreveu. E também, aquele meu WhatsApp também pode também pedir os exames também.